Você acredita que este é o único universo? Não, não existe apenas um universo, há um multiverso. Quando digo a nós, refiro-me à comunidade científica, aos físicos que se preocupam com os estágios mais iniciais do universo, os cosmologistas. Acreditamos que as leis da física, conforme as experimentamos, foram estabelecidas nos estágios mais primordiais do universo e que as flutuações quânticas, em tudo, poderiam ser responsáveis por outro universo tendo leis ligeiramente diferentes da nossa, porque as flutuações quânticas seguiriam uma direção ligeiramente diferente das leis de física do nosso universo. E isso continuaria, a cada universo que nasce, mesmo que tenha começado mais ou menos da mesma forma no primeiro instante, no instante posterior, quando outras leis da física se manifestarem, elas podem ser ligeiramente diferentes. O conceito de mundos infinitos é uma ideia muito antiga discutida na filosofia do atomismo grego antigo, que afirma que o mundo físico é composto de componentes fundamentais indivisíveis conhecidos como átomos. Filósofos antigos propuseram que mundos paralelos infinitos surgiram da colisão de átomos. No século III a.C., o filósofo Crisipo sugeriu que o mundo eternamente expirava e regenerava, sugerindo efetivamente a existência de múltiplos universos ao longo do tempo. No entanto, o conceito de múltiplos universos só atingiu maturidade na era da física moderna. Em Dublin, em 1952, Erwin Schrödinger deu uma palestra na qual alertou sua plateia de que o que ele estava prestes a dizer poderia parecer lunático. Ele disse que quando suas equações pareciam descrever várias histórias diferentes, essas não eram alternativas, mas todas realmente aconteciam simultaneamente. Esse tipo de dualidade é chamado de superposição, o que é um conceito difícil de entender em si mesmo, e compreensivelmente. Nosso cérebro não está evolutivamente equipado para entender intuitivamente a mecânica quântica e os fenômenos cósmicos em grande escala, mas vamos tentar de qualquer maneira com o multiverso, onde poderia haver bolsões do universo se expandindo sem conhecimento de outros bolsões do universo. Eles são essencialmente universos independentes uns dos outros e nunca se encontrarão. Imagine-se como um navio no mar e olhe para o horizonte, e esse é o seu universo inteiro. Até o horizonte, há outro navio que tem seu próprio horizonte, e esses navios nem mesmo se veem. Vocês só se veriam se, de alguma forma, os seus dois horizontes pudessem se sobrepor, e nós não sabemos como fazer isso em nosso universo porque eles não são causais. Você teria que encontrar alguma maneira de tunelar de um universo para o outro para acessá-lo, mas isso poderia ser muito perigoso, porque se as leis da física forem diferentes das que você evoluiu, então você poderia simplesmente se dissolver em um monte de gosma, porque a carga no elétron é diferente e toda a sua bioquímica mudaria. O multiverso é um grupo hipotético de múltiplos universos. Juntos, esses universos compõem tudo que existe e a totalidade do espaço-tempo, matéria, energia, informação e as leis físicas e constantes que os descrevem. Os diferentes universos dentro do multiverso são chamados de universos paralelos, universos alternativos ou muitos mundos. Na cultura pop, eles são conhecidos como dimensões paralelas, realidades quânticas, realidades alternativas, etc. A comunidade de físicos debateu ao longo do tempo as várias teorias do multiverso. Físicos proeminentes estão divididos quanto à existência de outros universos fora do nosso. Alguns físicos dizem que o multiverso não é um tópico legítimo de investigação científica. Preocupações foram levantadas sobre se as tentativas de isentar o multiverso da verificação experimental poderiam corroer a confiança pública na ciência e, em última análise, prejudicar o estudo da física fundamental. Alguns argumentaram que o multiverso é uma noção filosófica, e não uma hipótese científica, porque não pode ser empiricamente falsificada. A capacidade de refutar uma teoria por meio de experimento científico sempre fez parte do método científico aceito. O laureado com o Nobel, Steve Weinberg, sugeriu que, se o multiverso existisse, a esperança de encontrar uma explicação racional para os valores precisos das massas de quarks e outras constantes do modelo padrão que observamos em nosso Big Bang está condenada, pois seus valores seriam um acidente da parte particular do multiverso em que vivemos. Poderia haver um universo onde as leis da física nunca permitirão que a matéria se coalesce, você nunca teria estrelas, seria um universo sem vida.
Poderia haver outro universo onde você pode fazer estrelas, mas você não produz elementos pesados. Seria um universo com estrelas, céus noturnos bonitos como temos agora, mas nada do que conhecemos e amamos, de nenhum planeta, nenhuma vida. Alguns cientistas analisaram os dados da sonda Wilkinson Microwave Anisotrope Probe, uma nave não tripulada que operou de 2001 a 2010 e mediu diferenças de temperatura em todo o céu na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, emitida pelo Big Bang, e afirmaram ter encontrado evidências sugerindo que nosso universo colidiu com outros universos paralelos no passado distante. No entanto, uma análise de dados mais rigorosa da sonda Wilkinson Microwave Anisotrope Probe do satélite Planck, um observatório espacial operado pela Agência Espacial Europeia de 2009 a 2013, que mapeou as anisotropias da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, não encontrou evidências estatisticamente significativas de colisões entre universos. Não houve evidências de qualquer atração gravitacional de outros universos sobre o nosso. E para piorar as coisas para os defensores de que a hipótese do multiverso foi respaldada por evidências estatísticas, o satélite Planck tem uma resolução 3 vezes maior que a sonda WMA. Nos anos 1920, a mecânica quântica foi inventada, descoberta, como você quiser pensar. Os avanços científicos acontecem. A mecânica quântica é o estudo do pequeno, como as partículas se comportam, e aprendemos que, se você chegar a uma escala pequena o suficiente, perde a capacidade de prever com precisão o comportamento do sistema. Você só pode descrevê-lo estatisticamente a faixas de coisas que ele pode fazer e tudo o que você pode descrever é a gama de propriedades que ele pode ter. Bem, aqui está este grande universo que temos descrito pela teoria da relatividade geral de Einstein, mas no Big Bang, o universo inteiro tinha o tamanho de um átomo. E assim você tem a necessidade de ter a física do pequeno, a mecânica quântica, casada com a física do grande, a relatividade geral, porque elas estão ocupando o mesmo espaço. Agora, quando você aplica a mecânica quântica aos aspectos do tecido do espaço nessa escala, você tem um borbulhar do tecido do espaço-tempo. Na verdade, tem sido chamado de espuma quântica. E então, quando você olha para esta espuma e aplica as leis da mecânica quântica a ela, você percebe que este tecido não está limitado a uma zona ou outra. Na verdade, há uma região do tecido que poderia dar origem a um universo inteiro com variações nas leis da física, simplesmente porque as condições que dariam origem às leis da física tinham variação nelas. E assim, o multiverso não é apenas uma invenção vinda do nada. Ele deriva de uma aplicação da mecânica quântica à relatividade geral. Cientistas proeminentes, como Max Tegmark e Brian Greene, elaboraram esquemas de classificação para os vários tipos teóricos de multiversos e universos que eles poderiam compreender. Max Tegmark forneceu uma taxonomia de 4 níveis de universo além do familiar universo observável. O nível 1 é uma extensão do nosso universo. Uma previsão da inflação cósmica é a existência de um universo ergódico infinito que, sendo infinito, deve conter volumes de Hubble, realizando todas as condições iniciais. O nível 2 são universos com diferentes constantes físicas. Na teoria da inflação interna, o multiverso ou o espaço como um todo está se esticando e continuará a fazê-lo para sempre, mas algumas regiões do espaço param de se esticar e formam bolhas distintas que são universos embrionários de nível 1. O nível 3 é a interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica. Um aspecto da mecânica quântica é que certas observações não podem ser previstas absolutamente. Em vez disso, há uma gama de observações possíveis, cada uma com uma probabilidade diferente. De acordo com a interpretação dos muitos mundos, cada uma dessas observações possíveis corresponde a um universo diferente. O nível 4 é um conjunto final. A hipótese do universo matemático final é uma hipótese de Tegmark. Este nível considera todos os universos igualmente reais, que podem ser descritos por diferentes estruturas matemáticas. Tegmark observa que a matemática abstrata é tão geral que qualquer teoria de tudo que seja definível em termos puramente formais, independente de terminologia humana vaga, também é uma estrutura matemática. Ele argumenta que isso implica que qualquer teoria concebível de universo paralelo pode ser descrita no nível 4 e subsume todos os outros conjuntos. Portanto, este nível traz o fechamento para a hierarquia dos multiversos e não pode haver um nível 5. O físico teórico americano Brian Greene discutiu 9 tipos de multiversos, mas vamos discutir isso em outro vídeo. Chega de coçar a cabeça por hoje. Obrigado por assistir. Você gostou deste vídeo? Então, mostre seu apoio curtindo, se inscrevendo e ativando o sininho para nunca perder vídeos como este.